Eu tenho certeza que a sua estratégia de conteúdo está errada e você precisa mudar agora. Se liga no que eu vou falar. Cada vez mais as pessoas estão criando e colocando conteúdo na internet de qualquer forma, simplesmente para falar: estou fazendo marketing de conteúdo. Esse é um dos temas que mais está sendo debatidos lá no Moscou, nos Estados Unidos, um evento que eu fui no ano passado, não fui nesse ano, mas eu estou acompanhando remotamente e eu achei legal a provocação em uma das palestras falando sobre isso. As pessoas estão se preocupando muito mais em postar qualquer conteúdo do que de fato olhar e prestar atenção. Será que o meu conteúdo está sendo útil? A primeira lógica que é legal você discernir realmente na sua estratégia de conteúdo é: será que vale criar por criar qualquer tipo de conteúdo ou devo criar um conteúdo que resolva problema? Essa segunda vertente, né, é o que está mais sendo seguida agora assim, pelos principais profissionais de criação de conteúdo de SEO nos Estados Unidos. Todo conteúdo precisa ser criado para resolver e ajudar o usuário a resolver algum problema. É óbvio que às vezes você vai pesquisar um tema muito genérico, igual eu estava pesquisando ontem um cara de uma série de televisão. Mas qual que é o problema ali? A pessoa gostaria de saber sobre o histórico daquele cara, daquela pessoa da série. Então esse é o problema. Se eu simplesmente jogar qualquer tema, qualquer coisa sobre esse cara, não vai ajudar muito o meu usuário. Mas se eu der informações reais, informações úteis, que eu pesquise em base realmente e me embase com qualidade em outras fontes, eu vou estar ajudando o meu usuário a resolver o problema de ser informado sobre um determinado personagem. Isso segue para todos os temas que você vai trabalhar dentro da sua estratégia de conteúdo. Então, hoje em dia, você tem que pensar muito mais em criar algo que resolva problemas do que simplesmente criar um conteúdo porque ele é bom, ou ainda porque eu preciso ranquear no Google, ou ainda porque eu preciso ter um blog. Falaram que ter um blog é bom, então eu vou criar conteúdo. Ouvi falar que postar todos os dias da semana é bom, então por isso que eu vou fazer. Ah, meu concorrente faz isso, então eu tenho que pegar e postar um conteúdo qualquer. Você está errado. Quando você pensa dessa forma, você está se igualando a todo mundo, a média de todo mundo. E ainda falando sobre o evento lá de fora, né? Eu vi um grande amigo meu, Will Reynolds, falando que às vezes as pessoas ficam se preocupando em publicar um monte de posts e um post dele de 3 anos atrás é o post que mais tem tráfego no site. Esse post não foi jogado de qualquer forma. Eles trabalharam bastante, pesquisaram bastante, puxaram informação. E ao mesmo tempo eu vi uma pessoa respondendo para ele e falou assim: mas aí, Will, você tem que ver outra coisa. E essa coisa eu já falo já já. Antes de falar sobre essa coisa, eu queria falar só um ponto principal ainda para não sair dessa ótica: criação de conteúdo e resolver problemas. No meu modo de ver, você tem que criar um plano de conteúdo, ou seja, quais vão ser os conteúdos que eu vou falar ao longo do tempo. Então a ideia é você usar pelo menos faixas de 1 mês, 3 meses, 6 meses ou até mesmo 1 ano para pensar em todos os tópicos que você gostaria de abordar na sua estratégia de conteúdo. E junto com os tópicos que você vai abordar, você até pode colocar o formato, se vai ser em vídeo, em texto, em áudio e tudo mais, mas qual é o problema que você está ajudando a resolver? Muitas das pessoas às vezes jogam só o tema e falam: beleza, vamos fazer um artigo sobre isso, mas qual é o problema que você está resolvendo? Qual é o problema da sua persona, né? Se você definiu a sua persona tem problemas, ela tem problemas no mundo real. Então, esse artigo contribui para resolver qual daqueles problemas da sua persona. Então, isso fica legal você raciocinar, né? E até mesmo fazer planilhas que são linkáveis. Você pode montar uma planilha que tem o tema, tem a palavra-chave visando SEO, tem o volume de busca, né, visando o trabalho de SEO e tudo mais, mas tem qual é o problema da persona que você está ajudando a resolver. Porque na hora que você quiser selecionar quais são os artigos que eu tenho resolvendo esse problema específico, você vê uma listagem bem rápida. Pode ser até mesmo, né, voltando à linha do tipo de mídia, pode ser um e-book, pode ser um podcast, né, um MP3, pode ser um vídeo, pode ser um infográfico, depende do formato. Outra coisa legal de você prestar atenção: às vezes sua estratégia de conteúdo pode estar errada porque você está mensurando da forma errada. Eu falei um pouquinho mais sobre o Will, meu amigo, falando que tinha muitas visitas e tudo mais. Qual que é o teu indicador de sucesso de um conteúdo? E às vezes as pessoas acabam esquecendo. O que eu vou mensurar de verdade que um conteúdo tenha sucesso, para realmente aferir que um conteúdo teve sucesso? Então, algumas pessoas falam: quando eu posto no Facebook eu vejo quantas curtidas teve. Será que isso é relevante? Será que quantos compartilhamentos teve então, Fábio? Será que isso é realmente relevante? Ou será que eu deveria olhar tráfego no site?
Ah não, tráfego no site é melhor. Ou tem pessoas que vão olhar e falar assim, não, bounce rate, ou seja, taxa de rejeição tem que ser menor que tanto, porque senão não vale. Ou ainda tem gente que vai olhar e falar assim, quantos leads geraram, né, foram oriundos desse tipo de conteúdo. A resposta que eu tenho aqui para você é que tudo depende. Depende do problema que você está tentando resolver. Depende da intenção do seu conteúdo. No meu modo de ver, todo conteúdo tem que ser utilizado, e eu falo de uma estratégia de inbound, ou seja, de uma estratégia de ajudar o usuário e colher informações desse usuário, tem que ajudar a gerar lead, ou gerar um potencial comprador do seu produto ou do seu serviço. Se ele não está fazendo isso, quer dizer que o seu conteúdo está incompleto ou ele depende de outro conteúdo para fazer essa conversão. Por exemplo, aquela ideia de ter um artigo de topo, meio e fundo, normalmente só no artigo de fundo que você faz o call to action, né? Chama o cara para converter de verdade. Mas às vezes as pessoas esquecem que num artigo de topo de funil, você pode já fazer um call to action para um conteúdo também de topo de funil. Por exemplo, junte-se à nossa base de leitores, coloque seu e-mail e receba as atualizações semanais. Essa é a isca, vamos chamar a isca, mais topo de funil que você pode ter, mais natural, que muita gente já pratica e esquece de prestar atenção realmente, que isso é bom, isso é útil e dá para botar em todos os seus artigos de topo de funil. Ou ainda, uma ideia seria simplesmente curta a nossa página no Facebook e receba todos os nossos novos conteúdos, ou curta o nosso, assine o nosso canal do YouTube para você conseguir acompanhar todos os nossos vídeos. Esses são call to actions bem topo de funil. Então, quando você mensura um conteúdo, para mim, um conteúdo que funciona é um conteúdo que gera muito lead, é um conteúdo que gera pessoas que estão engajadas com a marca. Então, tráfego, lead, curtida, realmente depende, tá? Eu acho que curtida, compartilhamento, tráfego no site, taxa de rejeição, eles são indicadores intermediários do sucesso, tá? Eles vão dar um sinal para você se você está indo para o lado legal. Mas eu, na minha estratégia de inbound, normalmente eu olho geração de lead, geração de cadastro, pessoas que foram para o meu WhatsApp, pessoas que foram para a minha base de e-mail, pessoas que curtiram a minha página no Facebook, pessoas que me acompanharam no Instagram. E aí existem várias formas de você conseguir mensurar isso ou conseguir ver uma correlação entre uma coisa e outra. O principal é, cara, tem que ter um call to action. Todo conteúdo precisa ter um call to action. A pessoa precisa converter em alguma coisa. Do contrário, você está desperdiçando uma chance de ter esse usuário sempre com você. E aí é a briga natural, né? O volume versus qualidade. Também meu amigo tava falando, será que eu devo publicar sempre ou devo publicar artigos muito longos? A defesa dele, né, do Will, ele falou assim, cara, será que realmente a gente não deve parar de publicar um post por dia e escrever uns 3 ou 4 no mês? No meu modo de ver, existem momentos para cada uma das estratégias e é isso que as pessoas acabam esquecendo. Existe um momento onde eu preciso pulverizar e existe um momento onde eu preciso concentrar em qualidade. E esses são momentos realmente distintos e são condicionados à maturidade do seu trabalho de conteúdo. Então, no início, às vezes você não tem nada e você precisa preencher aquele campo com alguma informação. Então, você precisa ter vários artigos de topo, vários de meio e alguns de fundo. Eu preciso preencher, sei lá, com 40 artigos para ter uma base de sustentação, para eu conseguir começar a realmente conversar conectar o meu conteúdo ao usuário. E às vezes não dá para você sair, eu quero artigos de 3.000 palavras, 10.000 palavras, 15.000 palavras para cada um deles. Não é bem essa linha. O ponto é, eu preciso fazer o mínimo viável naquele período de tempo. E eu normalmente recomendo uma estratégia de 1 ano de conteúdo de pulverização, né? Quando eu falo de conteúdo de pulverização, eu estou falando por volta de 2 ou 3 artigos por semana. Tá? Então, podem ser artigos de por volta de 400, 500 palavras, que já está ótimo. O ponto importante é, ele tem que entrar dentro do seu plano de conteúdo, ele tem que resolver um problema, ele tem que ajudar em termos de SEO e bola para frente. Passou de 1 ano, eu acho que você pode começar a diminuir esse ritmo e começar a pensar em ou melhorar os artigos que já foram publicados, baseado, por exemplo, em acesso, em pessoas que estão entrando, em bounce rate muito alto. Você pode realmente fazer esse trabalho, até tem vídeos meus sobre reotimização aqui no canal, depois procura aí, tem alguns vídeos sobre reotimização, mas vai chegar em um determinado momento que não vai valer a pena você soltar artigo todo dia de qualquer forma. Vai valer a pena você trabalhar individualmente, uma vez por semana, no máximo assim, às vezes uma vez a cada 15 dias e colocar aquele artigo mais profundo, com mais qualidade no ar.
E às vezes esse é um tempo seu, é o tempo que você tem. Você adoraria escrever um por dia? Adoraria, mas você, ou o especialista da sua empresa, não vai ter todo o tempo do mundo para conseguir publicar várias informações. Então tá tudo bem, você só tem que pensar e lembrar que quando você fizer um trabalho, existem fases para esse trabalho e não simplesmente você adotar com verdade. O Ricota falou que eu só tenho que fazer pulverização, o fulano falou que não, é melhor fazer artigos de 2.000 palavras, ou o ciclano falou que não, são artigos de 5.000 palavras. O ponto principal existem fases, dependendo da sua maturidade de conteúdo, tudo depende de como você está no momento. Então se você não tem nada, pulverização, melhoria contínua em cima do que aconteceu e depois artigos pontuais, né? Ou você pode até pensar em vídeos, às vezes eu publico um vídeo, teve uma época que eu estava fazendo com o André, 365 dias de vídeo, era um vídeo por dia que a gente ia publicar. Qual era a profundidade? Era a profundidade que dava. Hoje em dia a gente grava nós temos 2 canais no caso, né? Mas imaginando que nesse canal específico aqui eu publico uma vez por semana. Então posso gastar mais tempo, pensar melhor na pauta, esticar um pouco mais. Por quê? Porque eu tenho esse tempo destinado a você que está acompanhando. Então eu consigo dar esse tempo em conteúdo para você com um pouco mais de profundidade. Agora, se eu for soltar uma vez por mês, cara, eu posso fazer uma produção muito mais legal. Posso tirar uma tarde inteira para poder fazer uma gravação, fazer uma série, fazer alguma coisa diferente. Mas a nossa escolha hoje é de uma vez por semana. Então essa está sendo a nossa estratégia. Pode ser que daqui a um ano vale mais a pena a gente fazer uma publicação de uma série por mês, tipo Netflix da vida. Tá? Então pode ser que apareça por lá. Mas aí eu quero ajudar você agora de uma forma um pouco mais prática, tá? Eu vou fazer aqui com você o que é uma blueprint de um bom conteúdo, tá? Então, se a gente for pensar em um bom conteúdo aqui, né, um conteúdo que realmente converte, primeiro, ele precisa ter um bom tema, tá? Eu vou anotar aqui em cima, mas eu corto, tá? Ele precisa ter um bom tema. Então, qual é o tema que você vai falar? Qual é o assunto? Sobre o que você vai discorrer? Às vezes você pode até anotar aqui, vou pegar de outra cor de caneta, fica mais legal. Usar todas as canetas que nós temos, né? Porque eu posso especificar a persona, então, para quem eu vou falar, e qual é o problema pretendo resolver, tá? Até em paralelo, agora eu vou usar um preto, só para poder ficar legal, deixa eu fechar aqui. Eu posso escolher, então aqui eu posso até, só para ficar bonitinho, tá? Aqui embaixo eu ainda posso pensar qual é a palavra-chave, então keyword que eu vou falar, e qual é o volume de busca dessa palavra-chave que é atrelado ao tema, tá? Então, por exemplo, eu vou falar sobre projetores de telão, tá? Então o tema é como os projetores de telão podem ser utilizados como televisão, tá? Então esse é o meu tema, eu vou ajudar um problema real, sei lá, de pessoas que estão morando em apartamentos onde elas querem deixar mais clean, ou elas querem deixar mais moderna, ou elas não querem talvez ter experiência de ter uma TV e blá blá blá, sei lá. A persona eu escolhi a minha persona lá dentro da minha linha, tá? Mas a palavra-chave às vezes é projetor para parede ou projetor como televisão. Então, projetor versus televisão, alguma variação desse item e o volume de busca dessa palavra, sei lá, 1000 buscas por mês. Tá? Eu posso colocar aqui do lado. Toda essa informação vai estar disponível para quem for escrever. Essa pessoa vai conseguir realmente ter uma noção clara de qual é o problema que ela vai resolver, qual é o tema e quanto mais ou menos de busca que a gente pode esperar ali dentro. E dentro do conteúdo, lembrar os elementos básicos, né, de SEO. Então, ele tem que ter um cabeçalho, né, uma heading tag. Então, isso aqui você pode fechar com o tema ou o título que você vai colocar. Ela precisa ter um conteúdo específico aqui dentro, né? Você pode adicionar imagens. Então, a imagem com nome correto. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre projetor de TV, eu posso escrever projetor.jpg. Aí eu tenho subseções internas que podem também ser escritas aqui dentro, tá? Então, posso ser um texto exclusivo sobre esse tema. Eu posso fazer referências, até referências mesmo a outros materiais que eu tenho. Então, vem aqui, eu crio um link específico. Acabei de sujar meu dedo. Cara, essa caneta aqui demora muito pra sair, velho. Parece, tipo, daqui uns 3 dias essa marca vai estar no meu dedo, mas tá tudo bem. Aqui eu tenho um link aqui dentro. E por fim, a gente não pode esquecer o quê? O quê que é o mais importante? Um call to action, tá?
O call to action às vezes é o que é mais esquecido, né? Às vezes é uma chamada para a pessoa converter em alguma coisa. Esse call to action pode se mover, pode estar aqui no meio, ele pode estar na lateral. Eu prefiro ele pós-conteúdo, funciona muito bem. Tem pessoas até que chegam a colocar no topo do conteúdo, tá? Uma caixinha de call to action, tá tudo bem também, tá? Nada contra, mas ele dentro do conteúdo, ele acaba sendo mais contextual. Né, ele tá ali, o usuário que realmente leu o material, a hora que ele vê o call to action, ele vai sentir como sendo uma boa sacada, tá? Então, lembrar de quem for escrever o conteúdo, quem for criar o conteúdo, tem que ter um call to action para atrelar ele frente à persona, frente ao problema que você está resolvendo. Como é que eu faço essa pessoa se engajar ainda mais com a minha marca? É chamando ela para curtir o Facebook? É chamando ela para baixar um e-book? É chamando ela para ver um webinário? É chamando ela para fazer qual ação? Precisa ter uma ação, precisa ter uma continuidade. Se você não tiver essa continuidade, a pessoa simplesmente vai fechar o navegador, vai dar tchau, vai agradecer a sua marca e vai ser um grande abraço e até a próxima, né? Mas o que eu estou dizendo aqui para você é não esquecer de botar o call to action, que ele vai fazer bastante diferença para o seu negócio. Aproveitando o tema, eu quero deixar você com o episódio 36, olha, episódio bem antigo, tá? Que eu falo 4 dicas para você produzir conteúdos melhores, né? Melhores conteúdos para sua marca, para sua empresa, para o seu negócio. Você pode ir lá conferir esse vídeo. Eu ainda gravava em outro ambiente aqui, no 18, né? No 18º andar aqui da Mestre. Você vai ver os quadrinhos de fundo e tudo mais. São dicas muito legais para você conseguir aperfeiçoar mais ainda a sua estratégia com dicas mais operacionais, tá? De que tipos de conteúdo fazer, como fazer assim, como fazer assado, e eu acho que você vai gostar bastante, beleza? Então clica lá nessa recomendação e assiste o vídeo. E antes de você talvez ir para aquele vídeo, não esquece de dar uma curtida ou deixar o seu comentário, né? Se você gostou, se você não gostou, se você tiver qualquer dúvida, deixa no comentário que eu posso te ajudar. Caso seja uma dúvida específica, ou apenas agradecer se você elogiar esse material. Realmente eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima oportunidade.